Veja só como ela tem um caule, a Aura pronobis, com os espinhos bem poderosos, né? Tá aqui do lado da minha orquídea. E é uma trepadeira, faz uma cerca viva maravilhosa. E vocês vão ver quantos benefícios para a saúde. O que é o que é? Não é de origem animal, mas contém todos os aminoácidos, tanto essenciais quanto não essenciais, e que nos confere a possibilidade de ingerir uma carne verde que tantos benefícios traz à saúde, por não ser justamente de origem animal. A Aura pronobis. Aura pronobis é um nome muito interessante, porque significa rogai por nós. E essa denominação surgiu principalmente porque é uma plantinha, vamos chamar assim, muito conhecida em Minas. E o povo mineiro é muito católico, né? Então dizem que justamente tem muito folclore, né, em volta dos porquês que uma determinada plantinha tem esse nome, né? Batizaram por quê. Mas o que se consta é que ela servia de para as igrejas, e Aura pronobis também, por conta da generosidade da natureza em dar tantos benefícios a uma única planta. Nós temos no Brasil uma diversidade, temos assim uma extensão que é continental, né? Só o Brasil digamos, metade da América do Sul. E cada região tem a sua peculiaridade de clima, de plantas. Então, isso é chamado de bioma. E o bioma de cada região tem a ver com as necessidades daquela população que vive naquela região. Isso é muito bonito e muito interessante. E a Aura pronobis, ela faz parte dessa região que pega desde o sul de Minas, passa aqui pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim, ela pega principalmente essa região e é bem conhecida dos mineiros. As plantas alimentícias não convencionais, que são as punks, elas são de grande valor nutricional, muito difícil de você encontrar estudo científico com elas, porque afinal de contas ninguém vai ganhar nada com isso, né? Então as pesquisas não têm tanto financiamento, porém a Embrapa investe bastante em pesquisa nesse sentido e a gente acaba tendo alguma informação importante. Mas o que mais me encanta nessa pequena folha que tem a Aura pronobis é que, primeiro, você pode plantar no seu quintal, em qualquer lugar. Você deve ter observado que eu filmei aqui, eu planto aqui na minha hortinha, né? E o que é fantástico, que ela tem de vitaminas, minerais, mas principalmente proteína. Numa média, 1/4 de cada folha é só de proteína, e uma proteína de excelente qualidade, porque para uma proteína ser considerada de alto valor biológico, ela precisa conter todos os aminoácidos essenciais em quantidades interessantes e ter boa digestibilidade. E no caso da plantinha, né, da Aura pronobis, o que nós temos? Uma punk, uma planta alimentícia não convencional, que muitas vezes as pessoas olham achando que é mato, cresce espontaneamente, por isso tão fácil de você ter no seu quintal. E a
plantinha danada, o que ela tem de nutriente é incrível. Ela é considerada a carne verde. A carne verde, tanta gente aí com déficit nutricional, quando poderia ter no quintal essa plantinha e fazer uso dela no meio de qualquer preparação. Ela pode ser usada, e ela é muito usada, no meio de uma feijoada, no meio do feijão, como molho. A culinária mineira utiliza bastante, e é uma maneira fantástica de você estar agregando valor nutricional com algo tão disponível, assim, que pode ter custo zero para você. Não vou dizer nem baixo custo, porque, afinal de contas, você pode, de fato, plantar em qualquer cantinho, que a danada, ela cresce. Mas o que é bem bacana, que eu separei para mostrar para vocês, é em relação aos aminoácidos essenciais. Então, tem todos, e aí eu elenquei, né, do maior para o menor. Quantidade de leucina maravilhosa, tá? 59 miligramas por grama do produto. Então, a leucina, ela é usada principalmente na recuperação de pós-operatórios, tá? É um aminoácido que contribui muito para a formação de tecidos, de ossos, de pele, principalmente após algum trauma. E a leucina faz parte dos aminoácidos chamados de cadeia ramificada, que é a valina, isoleucina e leucina. Só que é a leucina que sempre tem que estar em maior quantidade do que as outras duas, para você ter uma boa aquisição de massa magra dos seus próprios músculos, porque você precisa comer aminoácido e os essenciais têm que vir de fora para dentro, porque são esses que formam os outros não essenciais no nosso corpo. Então nós temos 8 que são essenciais, que quando comemos formam mais 12, e esses 20 formam todas as proteínas do nosso corpo. Lembre que DNA codifica o quê? Proteína. Então proteína é algo muito importante. É a base, a construção, o tijolinho que constrói o nosso corpo. O segundo aminoácido vem a lisina. A lisina, que é um aminoácido que ajuda muito no sistema imunológico. Esse aminoácido ele tem propriedades antivirais, tá? E atua também na síntese dos anticorpos, e esse é um aminoácido que acabou dando muita diferença numa revisão de literatura na quantidade, mas a média deu em segundo lugar. Mas essa quantidade muito alta que foi encontrada foi seguramente pela data da colheita, porque tudo varia, né? Mas aqui o estudo ele foi pensado em se colocar uma média entre todos os autores dessa revisão bibliográfica. Então, a lisina, ela também é muito importante para quem tem herpes, porque existe um aminoácido chamado arginina que tem em castanhas oleaginosas, que faz o quê? Provoca o crescimento de herpes. Tanto que na época de Natal é muito comum ver as pessoas que têm a tendência a ter herpes, de ter ali uma marca no rosto, e você olha e fala assim, comeu muita oleaginosa, né? E eles falam, é verdade, pois é, porque tem arginina. Agora, o que é que ajuda a fazer exatamente o contrário? É a lisina, porque a lisina ela parece com a arginina, o herpes vai lá, toma conta pensando que está se alimentando de arginina, e a lisina vai lá e mata. Então é excelente para quem tem herpes, para evitar o desenvolvimento. Depois nós
temos a valina, que é como eu disse, né, faz parte dos aminoácidos essenciais e também dos ramificados, os famosos BCAA, né? Todo mundo quer, né, o pessoal que faz prática esportiva. E a valina é o terceiro em quantidade, o aminoácido essencial na hora pronobis, tá? A ingestão de valina é importantíssima também para o sistema nervoso. Ele regula também o sistema imunológico e ele faz uma promoção na reparação das fibras musculares. Então, estamos aí caminhando sempre para um alimento que tem um valor biológico muito interessante, tá? Depois nós temos a fenilalanina, né, que é um aminoácido essencial que pode ser transformado na tirosina, né, e que desempenha uma função importante em melhorar o humor, uma vez que ele também atua, esse aminoácido, no sistema nervoso central. E finalmente a isoleucina, que com a leucina e a valina faz parte dos chamados BCA. Então, a isoleucina ela controla também o nível de açúcar no sangue e aumento da hemoglobina, quer dizer, então você tem aí os 3 aminoácidos importantes para a composição da sua massa corporal, né, da sua musculatura. Evitar de comer tanta carne traz grandes benefícios. Por quê? Porque toda proteína de origem animal, ela vem carregada de gordura saturada, o que não acontece no vegetal. E a parte de digestão é muito mais fácil, ainda mais quando você usa essa folhinha da Ora Pronobis refogada. E é plenamente possível você comer 100 gramas por dia, dividindo em 2 refeições, ou até você pode colocar na sua omelete de manhã uma boa parte, você pode comer na hora do almoço no feijão, você pode também estar comendo no jantar, refogadinha, porque aí você vai ter um consumo bem interessante dessa proteína chamada, né, a carne verde. Mas ela tem também treonina, e eu estou falando em escala decrescente, tá? Que é um aminoácido essencial para o sistema nervoso e auxilia na prevenção do acúmulo de gordura no fígado. Então veja só, tanta gente reclamando de esteatose hepática quando você pode estar ingerindo uma folha que traz benefícios tão grandes, inclusive para o seu fígado. Aí você tem a metionina, que auxilia também no fígado, tá? No processamento das gorduras, e aí você contribui para um controle de disponibilidade da glutationa no fígado. Glutationa, lembrando que é um dos maiores antioxidantes que o nosso corpo produz. Depois nós temos a histidina, que é utilizada pelo organismo para reparação e restauração dos tecidos, sendo importante também para a saúde dos músculos, principalmente para quem pratica atividade física. E temos o triptofano, que é o último da lista, mas não é porque ele é o último da lista que ele é o menos importante e, digamos assim, ele tem pouca quantidade, então não vai nos trazer tantos benefícios. Essa quantidade pequena de triptofano, que é o último da lista, como eu falei, na verdade faz com que a Ora Pronobis, se tivesse que conter um rótulo, ela poderia ter fonte de ou alto teor de triptofano. Por quê? Porque ela contém exatamente a quantidade mínima necessária para que nós tenhamos uma alimentação equilibrada e ingerirmos o triptofano diariamente. Então, tem várias
várias proteínas no mercado, que eu já andei dando uma olhada, e é interessante porque nem todas têm triptofano, e eu fico assim, como o triptofano tão importante para a modulação do humor e neurotransmissor, e é um aminoácido que auxilia no sono. Por quê? Porque o triptofano forma serotonina que depois vai formar melatonina. Então é uma série de benefícios. E dados na literatura mostram que a Ora Pronobis é uma hortaliça não convencional, é uma punk, mas que tem benefícios nutricionais incríveis, uma vez que as suas folhas apresentam um alto teor de proteínas e minerais. Tem magnésio, manganês, ferro, cálcio e o cobre. Gente, o ferro, que é tão importante, tem pessoas que simplesmente só de fazer uso correto, frequente da Ora Pronobis, de melhorar a anemia ferropriva, e isso em pessoas de mais de 90 anos. Então, realmente é uma plantinha que tem que fazer parte não só da sua horta, como da sua mesa. Isso é indispensável. Em relação aos aminoácidos essenciais, são a metionina e a cisteína, aquele aminoácido limitante que a gente chama, né? Que a partir deles os outros vão ser absorvidos. Mas eles têm uma excelente fonte de treonina, isoleucina, fenilalanina, segundo os dados que foram avaliados nesse estudo, e que a introdução na alimentação seria assim importantíssima aqui do brasileiro, que está cada vez mais comendo produtos industrializados que são tão pobres em justamente aminoácidos essenciais, são ricos em gordura, em sódio, e que poderia fazer tanta diferença na nossa população. Então, aqui está uma dica para você incluir essa folhinha, que é uma bela trepadeira. Cuidado com os espinhos, você viu o tamanhão que tem? Pois é. Então, e é uma alimentação acessível, para não dizer gratuita, porque onde você planta, a danada cresce, entende? Então, e no comecinho, até ela pegar a raiz, ela vai devagar, mas quando você vai ver, ela já está ali, uma cerca viva maravilhosa, tá? E isso pode ser uma solução para muita insegurança alimentar. Mas eu queria falar dela para vocês, porque tem uma outra coisa fantástica nela. Além dos aminoácidos e dessa proteína toda que essa folhinha tem, ela tem uma coisa chamada mucilagem. Quando você esquenta, principalmente, é quando você percebe que nem o quiabo, aquela baba, né? Gente, mas aquilo para o seu intestino, as bactérias intestinais do bem vão fazer a festa. E você, quando colocar, não coloco muitas, eu ponho 3 folhinhas no máximo, que são desse tamanhinho, no meu suco verde, no meio do meu suco farmácia, né? Eu coloco as folhinhas higienizadas, tá? Ela somente, mesmo crua, ela dá aquela, sabe, aquela coisa cremosa que a mucilagem acaba, né, conferindo. Então, é um alimento que eu considero um super alimento, e espero que você faça bom uso dessas informações e comece a colocar na sua alimentação, e não tem limite de idade. Você pode usar tranquilamente, da sua criança que está fazendo a introdução alimentar ao idoso, que será muito bem-vinda.